Fala galerinha, beleza? Estamos aqui na nossa videoaula. Hoje eu quero corrigir também alguns exercícios com vocês, tá? E aqui a gente vai começar na página 67, tá? Na questão 1. Eu quero que vocês abram a apostila aí, a gente vai corrigir alguns que eu acho importante aí para nossa prova, para nosso entendimento, tá? E aí a gente tem a questão 1, que é sobre a regionalização da Europa. Explique os critérios de divisão do continente em Europa Ocidental e Oriental. O que vocês têm que lembrar, gente, tá? Que a divisão da Europa em Ocidental e Oriental, ela tem como critério para a divisão, tá? Os aspectos socioeconômicos, tá? Ou os aspectos políticos econômicos, e que vai fazer a gente entender que a linha geográfica, né, o meridiano de Greenwich, que divide o mundo em, né, mundo oriental e ocidental, não é respeitada. Então a gente tem aí, tá, uma divisão político-econômica, tá? Então ali a gente tem uma regionalização propriamente com esses fins. Não é uma regionalização que vai levar em conta os aspectos naturais ou os aspectos de localização. Beleza? Partindo já, vamos na questão 2, sabendo que, após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam devastados pelas sucessivas batalhas, responda: que fatores históricos podem estar associados ao elevado nível de desenvolvimento econômico dos países da Europa Ocidental? A gente tem que levar em conta, gente, o próprio período, né, de industrialização que já vinha passando, né, a Europa Ocidental, e também, tá, o imperialismo que essa região, né, que os países europeus na parte ocidental, eles praticaram durante muitos e muitos e muitos anos, tá, por todo o mundo. Então a gente tem aí dois aspectos que têm que ser levados em conta para o desenvolvimento, para o elevado nível de desenvolvimento, que é o imperialismo e a industrialização tradicional desses países. Beleza? Temos a questão 3, né? As duas imagens a seguir mostram dois momentos distintos de Berlim, na Alemanha. A primeira fotografia, a cidade dividida pela Guerra Fria. Na segunda, o local onde se localizava o Muro de Berlim, derrubado para a reunificação dos lados oriental e ocidental dos dias atuais. E aí a gente tem, né, as questões. Com base na análise das duas fotos, respondam: por que Berlim foi dividida por um muro? Porque o muro teve o intuito de impedir a passagem, tá, de pessoas que moravam do lado soviético, do lado socialista, para o lado capitalista, certo? E o muro tinha como finalidade de distanciar mesmo esses dois modelos econômicos, tá? Então o muro tinha como função distanciar o socialismo do capitalismo. Letra B. Quais são as consequências políticas e econômicas da queda do muro? Ora, a gente tem como consequência política a própria reunificação da Alemanha, tá? E como consequência econômica ali a gente tem a imposição, a gente tem ali o capitalismo imperando por toda a Alemanha, beleza? E por todo o mundo, consequentemente, depois do fim da União Soviética, né? Partindo então para a próxima questão que eu separei aqui, na página 68, é a questão 5, tá? Então a gente tem aqui, questão 5. Os acontecimentos políticos ocorridos na Europa a partir de 89 promoveram a regionalização de alguns países. Assim, julgue as proposições a seguir e marque verdadeiro ou falso. Depois escreva as frases falsas, tornando-as verdadeiras. Pois bem, começando então ali na primeira. As repúblicas bálticas, Estônia, Lituânia e Letônia, que integravam a União Soviética desde 45, tornaram-se estados soberanos. Sim, gente, tá? Então, esses países ali, eles são chamados de países bálticos, tá? São países que faziam parte da União Soviética e depois, com o fim da União Soviética e o início da Comunidade dos Estados Independentes, eles não quiseram fazer parte desse grupo econômico, tá? Então eles agora são estados completamente independentes. Então, verdadeiro. A segunda, a Alemanha reunificou-se após décadas de divisão que ocorria desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Verdadeiro.
Formaram-se dois países no lugar da antiga Alemanha, um capitalista, Alemanha Oriental, e outro socialista, Alemanha Ocidental. Tá certo isso, gente? Depois de 89, a partir de 89, a Alemanha foi reunificada, né? Não foi dividida. E também ali, para ajudar mais ainda, né, as Alemanhas da Guerra Fria, no caso a Oriental e Ocidental, estão invertidas, né? Então a capitalista era na Alemanha Ocidental e a socialista na Alemanha Oriental. Então, falso. A Tchecoslováquia teve seu território desmembrado em dois novos estados independentes, República Tcheca e Eslováquia. Está correto, tá? E por último, a gente tem a Iugoslávia fragmentou-se de maneira pacífica, dando origem a novos povos independentes. Todos são intencionalmente reconhecidos. Isso não ocorreu, tá? A fragmentação da Iugoslávia foi uma fragmentação que ocorreu a partir da violência, tá? Então foi uma fragmentação violenta, né, com guerras civis e tudo mais. Então, falso, beleza? Outra questão que eu separei para vocês na página 69 agora é a questão 7. Então, na questão 7 a gente tem a regionalização da Europa, que propõe dois conjuntos de países, né, Europa Ocidental e Oriental, é fruto da competição que existia entre a União Soviética e seus aliados socialistas e os Estados Unidos e os aliados capitalistas. Levando-se em conta que esse processo de regionalização, é correto afirmar que esse processo de regionalização ele está diretamente relacionado ao contexto da Guerra Fria, que dividiu o continente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Está correto, gente? Está correto. Beleza? Então, a 7, a gente tem ali a letra A. Depois, eu separei para vocês, continuando, a questão 9. Questão 9, a gente tem o Plano Marshall contribuiu de forma decisiva para... Então, o que foi o Plano Marshall? Ele contribuiu para a reconstrução da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o Plano Marshall foi o de reconstrução da Europa e o Plano Colombo foi o de reconstrução da Ásia. Beleza? Temos depois a questão 10. Após a unificação em outubro de 90, a República Federal da Alemanha teve seu território aumentado em 30% e sua população em 25%. Autonomamente, essa nova Alemanha, né, que no caso seria a Alemanha Oriental, ainda convive com as diferenças sociais e econômicas existentes entre as duas partes, além de enfrentar problemas de integração interna, pois os alemães orientais sofreram com o chamado choque do capitalismo. Essa afirmação está correta, tá? Então a gente tem aqui na 10 a letra A e realmente, tá? A gente ainda percebe hoje em dia, né? Hoje em dia menos, mas a gente percebe aí uma diferenciação, tá? Dos povos que vieram da Europa Oriental e os que já estavam na Europa Ocidental. 11. Uma questão mais específica. Sobre o Reino Unido, é correto afirmar que o setor de serviços e turismo são os que mais contribuem para o PIB, já que a industrialização ainda é incipiente no país. Gente, só para vocês terem ideia, faz parte do Reino Unido a Inglaterra. E a Inglaterra tem uma industrialização incipiente, está no começo? Não, né? Berço da primeira revolução industrial. Letra B. Seu parque industrial é desenvolvido e a infraestrutura é moderna, a ponto de abrigar uma das principais metrópoles globais atuais, Londres. Essa afirmação está correta. Então, a gente tem a letra B, tá? Por último, tenho a última questão aqui para vocês, a questão 14, tá? Das atividades propostas. Então, a gente tem o trecho. A atenção maior estava no indivíduo, no mercado de consumo, na busca individual da felicidade. Então, esse trechinho de texto faz menção a qual sistema político econômico? Será que é o socialismo? Não, né? Então ali, ó, indivíduo, mercado de consumo, busca individual, então totalmente diferente do socialismo. Consequentemente, a gente tem o capitalismo. Então, letra C. Beleza, gente? Esses são os exercícios que eu achei aí são principais, tá? Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação ao outro, é só me chamar, a gente vai conversando. Beleza, gente? Um beijo para vocês. Fiquem de boa. Até mais.